Olha, Lima me chama, atenção, Lima me chama porque a Polícia Civil de Mamanguape está realizando uma operação, realiza e prende um homem que estuprou as filhas, uma delas e... Eita! Peraí, cadê Lima, peraí! Atenção! Peraí, Lima, uma delas está grávida, o pai estuprou as filhas, peraí, Lima, você tem certeza, Lima, que você está no lugar certo? Você vai trazer isso pra gente? Peraí. O pai estupra uma filha, aliás, estupra as filhas, uma delas está grávida. Peraí, Lima, conta essa triste história pra gente agora, Lima. Boa tarde, Samuca, boa tarde, Paraíba. Esse caso estarrecedor foi registrado aqui no Vale do Mamanguape. Eu estou aqui na delegacia seccional aqui da região do Vale do Mamanguape. Exatamente, Samuca, um pai é acusado de estuprar 4 filhas. Acredite se quiser, um pai acusado de estuprar 4 filhas. Inclusive, uma dessas 4 filhas está grávida do pai desse monstro que foi preso no dia de ontem aqui na cidade de Mamanguape. Ele foi preso aqui no Vale do Mamanguape, mais precisamente na cidade de Mataraca. Ele já está no presídio, passou por audiência de custódia. É um monstro perigoso, um bandido cretino, que é difícil até da gente trazer uma notícia dessa, de um pai que estupra as 4 filhas. Ele tem 4 filhas e estuprou as 4, inclusive uma está grávida. Daqui a pouco a gente volta já conversando com o delegado seccional aqui do Vale do Mamanguape, o doutor Silvio Rabelo, que vai falar ao vivo com a gente. Esse caso está chocando, Samuca, toda a população aqui do Vale do Mamanguape e também da Paraíba. É um caso estarrecedor, um caso terrível, um caso horrível, que é assustador até para a gente que trabalha na imprensa e é acostumado a noticiar essas tragédias que ocorrem no dia a dia. Mas essa, Samuca, é uma coisa nojenta. Daqui a pouco a gente volta já falando com o delegado Dr. Silvio Rabelo. É contigo aí no estúdio. Gente, isso é um escândalo. Alguém pode dizer, mas já aconteceu, não é o primeiro caso. Peraí, sei, não é nenhum fato novo, porque a gente já viu alguns casos como esse, entendeu? De pais que estupram filhas. Eu já vi casos de mais de uma filha ficando grávida e depois de muito tempo com medo de morrer, o pai ameaçando denunciar a gravidez e que o filho que nasceu não era dela e que ela escondia, dizia que era de alguém que não sabia, com medo de dizer que era do pai. Isso é um absurdo, gente. Isso é olha, sinceramente, você vai esperar o quê? Você vai esperar o quê do ser humano? O Lima já está com o delegado? Você vai esperar o quê do ser humano? Só a graça de Deus. Lima está com o delegado para falar sobre esse caso aqui. O doutor Silvio Rabelo, que conseguiu, com a equipe, prender o cara. Pois não, Lima? Exatamente, Samuca, a gente está entrando aqui pedindo licença, que a gente está entrando ao vivo aqui no gabinete do delegado. Já vou pedindo licença aqui, a gente está ao vivo para toda a Paraíba. Doutor Silvio Rabelo, a delegada do caso também que está acompanhando. Vou começar com a delegada e depois eu vou falar com o doutor Silvio, priorizando as mulheres, já que a gente terminou o mês de março, né? Doutora, um caso estarrecedor. Realmente, para toda a sociedade é muito grave a gente escutar esse tipo de conduta de um pai em relação a filhas, né? E só realmente a Polícia Civil teve conhecimento quando uma dessas jovens engravidou. E diante desse fato, a familiar que era cuidadora, uma irmã mais velha, que também já teria sido vítima dele, ela disse, não, nesse momento eu não posso mais, porque na verdade havia um medo, sempre um medo muito grande, porque esse pai sempre as ameaçou. E a mãe dessas crianças? Pronto, a mãe dessas crianças, ela faleceu, tinha falecido há cerca de 2 anos. E essas jovens se encontravam com essa irmã mais velha no estado do Rio Grande do Norte. Então, ao virem para cá, para Mamanguape, para visitas, aquelas visitas que ocorrem em período de férias, era nesse momento que ele praticava os abusos sexuais. Doutora, quantas irmãs e as idades delas?
vejam bem, eram 4 irmãs, essa mais velha tinha sofrido abuso, mas nunca tinha o denunciado, e outras 3 são todas menores de idade, de 14 aos 12 anos. Só que a época do fato, essa que engravidou tinha apenas 13 anos de idade, em que pese o abuso ter começado aos 12, porque foi no ano de 2021 que começaram todos esses abusos, quando passaram a ter essas visitas recorrentes. As crianças confessaram que estavam sendo vítimas dele? Sim, sim. E de imediato, quando esse fato chegou aqui, então todo esse histórico corroborou para que a gente verificasse os fortes indícios, da prática desses abusos sexuais. De imediato, nós providenciamos a interrupção dessa gravidez, que foi feita no Cândido da Vargas. Já foi feita a interrupção? Sim, na época, ela estava com 2 meses, realmente um tempo já, um prazo final para que essa interrupção fosse feita ainda no estado da Paraíba, na capital. Isso chegou ao conhecimento aqui há quanto tempo, doutor? Não, exatamente. No próprio ano de 2022, quando ela estava com 2 meses, foi que a irmã nos procurou com as demais e nos informou esse caso. Nós requisitamos a interrupção e a partir daí foi feita a coleta de DNA, onde nós podemos comprovar através de perícia de que aquele feto era filho do próprio avô. Quer dizer, já foi comprovado através de perícia. Sim, exatamente. E o inquérito concluído com indiciamento, na época, quando saiu o laudo, nós de imediato representamos pela prisão preventiva dele, entendeu? Mas esse homem foragiu, porque ele sabia da culpa. Essa decisão de prisão já tinha sido tomada há alguns dias pelo judiciário, há algum tempo, e ele estava considerado foragido. Exatamente. E aí, com apoio aqui da seccional, da delegacia de Mamanguape, juntamos forças em que pese nós já vínhamos fazendo esse trabalho. O problema é que ele realmente estava fora. Ao retornar, nós obtivemos a informação de que ele estava na área. E aí passaram-se a fazer todos os levantamentos e conseguimos recentemente efetuar a prisão. A senhora, como delegada e como mulher, é indignante, né, doutor? É indignante, mas hoje eu sinto, o sentimento de todos nós policiais é de que o trabalho foi realizado e de uma satisfação enorme de trazer justiça tanto a essa família como à própria sociedade. Doutor Silvio está aqui, já agradecer a delegada. Doutor Silvio, quando o senhor houve a prisão, o senhor chegou a conversar com ele, os policiais chegaram a conversar, o que é que ele disse? Boa tarde, Diego, Samuca, boa tarde a todos. Como bem disse a doutora Cristiane, o inquérito foi finalizado há alguns meses atrás, a prisão preventiva decretada e estávamos no encalço desse indivíduo há meses. Ele vinha aqui para Mamanguape, passava alguns dias e fugia e se escondia em outros lugares. Mamanguape tem uma zona rural muito grande e faz divisa com o Rio Grande do Norte. Então ele passeava entre a Paraíba e Rio Grande do Norte, a capital paraibana. Um homem extremamente difícil de ser capturado. Nós conseguimos com êxito, a gente só sossegou quando, algumas horas atrás, conseguimos pôr a mão nele. Ele não imaginava que iria ser preso. Foi uma surpresa para ele, ele baixou a cabeça. Nós, inclusive, ao conduzirmos ele para a delegacia, fizemos um interrogatório dele, ele se negou a falar, sabia de todas as provas, claro, ele sabe do que ele fez, baixou a cabeça, mas foi recolhido, o mandado foi cumprido, a justiça foi feita e ele se encontra nesse momento a um dos presídios aqui do Vale do Mamanguape. Ele não quis falar? Não, ele não quis falar. É muito importante aqui o 197 da Polícia Civil. Nós, na Operação Páscoa, a Polícia Civil efetuou algumas prisões nas ações, nas operações, e dentre essas prisões chegamos a esse indivíduo porque a gente só sossegava quando a gente colocasse as mãos nele. Ele se rendeu, nós cercamos o local onde ele se encontrava, estava numa casa abandonada, e nós cercamos, e ele se rendeu à ação da Polícia Civil e não disse nada. Ok, muito obrigado, doutor Silvio. Para concluir, eu vou fazer a última pergunta da delegada aqui. Doutora, quantas vítimas do inquérito estão para a polícia comprovadas que ele abusou? Quantas vítimas? 3. 3 e uma grávida. Isso, uma delas estava grávida. Todas filhas do mesmo? Todas filhas do mesmo. Ok, muito obrigado. Portanto, agradecer a delegada e ao delegado pela atenção. A gente está ao vivo aqui direto de Mamanguape. É contigo aí no estúdio, Samuca. Delegado, doutor Silvio Rabelo,
a doutora Cristiane e a equipe que trabalha com o delegado, toda a equipe. Eu não tenho o nome de todos que fazem parte da equipe, mas sintam-se todos abraçados pelo povo da Paraíba, pelo trabalho que vocês vêm fazendo junto com o delegado doutor Silvio Rabelo, a doutora Cristiane, todos em que trabalham. Gente, aonde está, não é, o sentimento do ser humano? Isso desde quando Deus fez o homem, né? Que Deus olhou lá de cima e disse: puxa vida, hein? Eu estou falando na minha linguagem. Mas Deus disse: que negócio eu fiz? Eu inventei o homem. E ele disse: esse homem é o homem que é quem vai praticar as piores desgraças na face da terra. Deus pensou assim, disse: me arrependi. Agora não tem mais jeito, eu já fiz. Vou deixar que a coisa ande e pronto. Não é? Gente, não é possível. O pai é aquele que dá proteção, que orienta seus filhos. Se for filhos do sexo feminino, é que precisa mais ainda de uma orientação do pai, do apoio, né? Apesar dos filhos não querer ouvir o pai, muitos filhos, seja homens, mulheres, muitas vezes não quer ouvir o pai, nem ouvir a mãe. Estão tudo querendo estar com o nariz empinado, tudo achando que o que faz é certo e que o pai e a mãe não sabem de nada. Muitos filhos são assim, mas mesmo assim, né, o pai é para ser aquele cara que vai orientar seus filhos para o bem, para o caminho do bem. E ele abusar das suas próprias filhas é um crime bárbaro, cara. E uma tá grávida dele, olha só, um é filho e neto ao mesmo tempo. Filho e neto ao mesmo tempo. Isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, a mãe da criancinha é mãe e irmã, né? Pode-se dizer assim, que é filha do pai, né? Mãe e irmã. Olha que situação. Isso é uma tragédia familiar grande. Esse ser humano, esse cara chamado pai, esse cara é um trapo. Meu irmão, é um trapo. Não tem outra palavra para dizer. Eu acho que um trapo vale mais do que ele, porque o trapo você ainda limpa o carburador do carro, limpa o óleo do carro, serve para os mecânicos que estão trabalhando. O trapo ainda é, aquele bolo de trapo, ainda como é que se diz? É mais produtivo, tem mais futuro, né? Tem mais função do que esse pai. Ele é pior do que o trapo. Se você comparar até ele com fezes de galinha, ele ainda é pior do que fezes de galinha, porque a fezes de galinha já serve para estrumar a plantação, estrumar a terra. Mas que pai,